Acabei de receber esse conjunto de lápis de cor da Sargent Art, o Supreme, da série Supreme, 72 cores e de qualidade nível artístico, segundo consta aqui. A caixa é bem legal, uma caixa de metal. Vamos ver por dentro. E na parte de dentro tem algumas informações das cores, então isso é legal porque marca o posicionamento se você quiser manter na mesma sequência fornecida pelo fabricante, então é só seguir aqui a tabelinha e vai estar de acordo. Parece que segue nessa sequência. O branco, o amarelo, outro amarelo, e aí vai na sequência aqui, depois os vermelhos. Exatamente isso, segue nessa sequência aqui. Aqui tem algumas demonstrações de técnicas e informações adicionais sobre o lápis. Os lápis, o que dá para identificar de cara é que são redondos. O lápis redondo ele tem uma desvantagem com relação ao lápis hexagonal. O lápis redondo ele é mais fácil de correr na mesa, rolar, e também na pegada, uma pessoa que tenha muito problema com a mão suada frequentemente, escorrega um pouquinho. Então o hexagonal ele prende mais. Para mim não é muito problema, eu não tenho esse problema, mas eu sei que para quem costuma suar a mão vai ter esse probleminha de escorregar um pouquinho. O lápis ele tem identificação, no caso aqui é o Red Brown, o vermelho amarronzado, né? Tem o nome da empresa, Sargent. Ele é um lápis bonito, essa parte dourada, caracterizando um lápis profissional, e nessa parte de trás de identificação da cor. A seleção parece boa, assim de primeira. Os lápis são acondicionados em bandejas, então nós temos a primeira bandeja aqui, vou tirar, e a segunda bandeja embaixo. Vou deixar um pouquinho mais para baixo para que você possa visualizar por completo. Então tem uma seleção de amarelos, não tem muitas opções de laranja, que já dá para perceber de imediato aqui, depois pula para os vermelhos, vinho, violeta, né, roxo, os azuis, depois verdes, aí alguns tons rosa, neutro marrom e cinzas. Preto aqui, fica na ponta, o branco eles colocaram na outra ponta. Eu vejo aqui um lápis metálico, então dá para ver por aqui, essa parte, um dourado, e tem um prateado aqui. Normalmente esses lápis vêm um do lado do outro, mas nesse conjunto eles estão misturados aqui no meio. Então parece legal, as cores tem alguns tons bem clarinhos, que eu vou experimentar para ver se tem esse resultado. Aqui uns tons mais pastéis. E aparentemente bem legal. Agora só experimentando para ver mesmo como as cores são. Olhando por trás aqui da caixa tem aquela seleção de cores, uma pintura de exemplo, só mais algumas informações de propaganda, de divulgação mesmo. A lata ela fecha bem, já deu para perceber, ela tem um sistema de trava aqui no próprio metal, que ela faz a trava. Então aparentemente bem legal. Agora passar para os testes para confirmar a qualidade desses lápis. Eu vou começar a minha experiência aqui, meus testes, pela tabela de cores. Então a tabela de cores 72 cores. Eu já adicionei a marca do lápis, fabricante e os nomes dos lápis. Então já adiantei essa parte. Agora eu vou começar pela pintura. Eu uso sempre o lápis branco, mesmo sabendo que não aparece muito no papel branco, mas vamos experimentá-lo, né? Vou tirar as outras folhas, deixa só aqui a gente vai trabalhar. Esse primeiro espaço eu sempre faço mais forte, então para ver a máxima a pigmentação máxima do lápis, né? Então passando bastante aqui. Ao vivo dá para perceber uma diferença, aparece o branco aqui. Deixa eu olhar no vídeo
Eu tenho um monitor na minha frente, então eu consigo visualizar como vai ficar para você. Então, no monitor não aparece muito. Aqui, ao vivo, aparece mais do que mostra no monitor. Aparece bastante até. Então, dá para ter uma distinção do branco aqui. Acho que no monitor também dá para ver um pouquinho. Agora eu faço com a mão uma pressão média, não muito forte, nem muito fraco. Fazendo assim já não aparece tanto. Eu consigo fazer a dosagem igual pela prática, né? Pela experiência que eu já tenho com a pintura com lápis de cor. Então consigo fazer, mesmo não estando enxergando, consigo fazer a dosagem. Esse último aqui eu faço mais leve, a mão mais leve. Prontinho, já tenho o branco preenchido. Agora eu vou dar sequência com os outros lápis na ordem que vem na caixa. Agora eu vou fazer o preenchimento da tabela de 72 cores para que a gente possa ter uma visão dos lápis das cores uma ao lado da outra. Eu vou começar na mesma ordem, seguindo até o final. Então está finalizado aqui a sequência de cores. Uma coisa que eu notei com esse conjunto é que muitas cores são semelhantes às cores do Acrylex. Então eu peguei aqui o conjunto da Acrylex para a gente fazer uma comparação. Vou tirar aqui por enquanto. Então eu tenho aqui a relação de cores da Acrylex e aqui a relação de cores da Sargent. Se a gente notar, tem muitas cores que são bem parecidas com esses aqui da Acrylex. Só que não são todas iguais. Então eu peguei justamente para comparar, para ver se todas as cores do conjunto Acrylex estão aqui. Só que a gente pode notar que, por exemplo, o Acrylex tem um conjunto maior de cinzas do que aqui os da Sargent, que tem 3 cinzas apenas. A Acrylex tem uma quantidade maior. Já na Acrylex, a quantidade de amarelos é menor do que aqui da Sargent, que tem todos esses aqui e ainda tem mais alguns aqui, que não tem aqui. Só que as cores que tem, elas são idênticas, né? Então, tem cores que tem aqui que é exatamente a mesma coisa daqui. Então eu suponho que o fabricante seja o mesmo, só que eles disponibilizam uma quantidade maior de cores. Então, por exemplo, provavelmente eles têm um leque maior de cores que cada empresa escolhe a sua relação. Então, a Acrylex montou esse conjunto de 72 cores e a Sargent montou esse conjunto de 72 cores. Só que tem algumas cores que vão ser iguais e outras serão diferentes. Mas a mesma sensação que eu tenho com esses lápis, usando esses lápis, eu tive com os da Acrylex. Então, a mesma qualidade do pigmento, a dureza a mesma, a qualidade da madeira igual. Então tudo leva a crer que quem fabrica para Acrylex também fabrica para Sargent. Só a seleção de cores que é um pouco diferente. Então, por exemplo, vamos analisar aqui. Aqui eu tenho esse rosa que não
eu não acho em nenhum lugar aqui. Mas também tenho cores aqui que eu não acho desse lado. Por exemplo, eu tenho uma seleção de verdes aqui maior. Vamos tentar ver algum, por exemplo, esse verde aqui, ele não aparece nessa relação aqui. Então dá para ver que eles não são iguais, não é a mesma coisa. Não é só a lata que é diferente, a pintura e a marca. Existem diferenças de cores aqui. Aqui tem alguns que não tem aqui e vice-versa. Esse aqui, por exemplo, não tem aqui. Então, tem cores que tem aqui que não tem aqui, tá? E vice-versa. Mas é o mesmo, dá para perceber que é o mesmo fabricante porque a qualidade é igual. Analisando as latas, né, aqui a lata do Sargent, então dá para ver que ele foi fabricado na China e também o da Acrylex também foi fabricado na China. Então, tudo leva a crer que é realmente o mesmo fabricante. Eu vou passar agora para o teste de sobreposição, usando as três primárias. Começar aqui pelo azul. Então eu vou passar desse outro lado. Eu vou passar numa pressão média. Então, preencho totalmente. E agora eu vou com o amarelo. Preencher aqui primeiro. E agora preencher todo esse lado. Então ele converte em verde bem fácil, então a gente tem uma boa mistura. O preenchimento também é muito bom, você vê que ele é bem pigmentado, então fica bem legal. Eu apertei um pouquinho mais o amarelo do que o azul, para que ele seja a cor dominante. Então você vê até aqui que está mais intenso do que desse lado. Também desse outro lado eu deixei mais leve o amarelo. E agora eu vou passar mais forte o azul. Então você já percebe que tem um verde com uma tonalidade diferente. Ele dá uma cobertura muito boa também. Então, esse teste está ok. Estou passando bem forte para ver bem a pigmentação. Então ficou bem legal. Agora eu vou passar para o próximo. Vou aplicar o amarelo primeiro, não muito forte. Uma pressão média. Agora o vermelho. Desse lado eu passo com mais intensidade, com mais força. Esse lápis é bem pigmentado, sai fácil, dá uma cobertura boa sem precisar muito esforço. Então fica bem legal. A mistura ficou bem legal também. Agora eu vou passar o amarelo. Aqui o laranja ficou puxado mais para o amarelo, como deveria, e aqui mais para o vermelho, mais avermelhado. Então laranja mais amarelado aqui.
Agora passar para o último, começando com o azul, sem apertar muito também. E agora o vermelho. Aqui eu vou passar um pouquinho mais forte. Então já ficou um tom puxado aqui para o vinho. Agora do outro lado vai ficar mais para o roxo. A saturação é muito boa desse lápis. Você vê que as cores são vibrantes, bem intensas. Eu estou apertando um pouquinho mais, né, do que o normal, mas mesmo assim a pigmentação sai bem legal, mesmo sem apertar tanto. Então o teste ficou bem legal, a gente vê bem a distinção das cores. Então esse primeiro teste, ok. Agora eu vou passar para o teste de sobreposição de camadas. Para o teste de sobreposição de camadas, eu escolhi essas 8 cores. Vou começar dos tons mais claros e vou passando para os tons um pouco mais fortes. Então, começando aqui para o amarelo, eu vou criar um degradê aqui, apertando um pouquinho mais no começo e deixando a mão mais leve para o final. Esse lápis tem uma cobertura muito boa, o pigmento sai bem tranquilo, você não precisa fazer muito esforço. Aqui eu estou deixando a mão mais leve para criar uma gradação tonal. Então eu fiz bem fraquinho no final para verificar como que fica a sobreposição das camadas com a passagem suave, e aqui mais forte para verificar como fica a sobreposição de camadas se eu apertar um pouquinho mais. O segundo lápis é um tom marrom claro, então aplicando aqui na parte mais saturada, ele passa bem, você pode ver que está transformando. Então com 2 camadas é bem tranquilo. Aliviando a pressão da mão de novo. Consigo fazer a mistura sossegado, fica bem legal. Com 2 lápis sem problemas. Quase, mesmo os lápis muito ruins, você consegue fazer sobreposição de 2 camadas tranquilamente. Muito difícil um lápis não conseguir fazer uma sobreposição básica como essa, que são de 2 camadas apenas. Mesmo aqueles lápis escolares bem ruim, eles conseguem. Só que não passa disso. Aqui tem lápis que você faz 2 camadas e pronto, não dá para fazer mais nada além disso. Então, esse aqui foi tranquilo, 2 camadas, vamos para a terceira. A partir daqui que começa a complicar, só que não é o caso desse. A aplicação da terceira camada vai sossegado. Aí você vê que ele aplicou bem. Aqui eu estou fazendo mais pressão, mesmo assim ele dá uma cobertura boa nessa parte. Agora deixando a mão mais leve para avançar. A cobertura é boa, preenche bem, então não tem nenhum problema. Com 3 lápis foi sossegado também. Estou fazendo meio rápido, mas eu consigo perceber que eu consigo sobrepor bem. Se eu voltar aqui, ó, preencher, você vê que ele vai cobrindo.
Então não deixa nenhum espaço, fica uma cobertura muito boa. Quando você passa o lápis, você já percebe se ele está falhando, não está falhando. Mesmo fazendo as pressas, você consegue perceber. Então aqui está indo bem, ó, super tranquilo. Consigo passar, cobrir, sem problemas. Então, 3 aplicações, sossegado. Vou para a quarto lápis, vamos ver se vai cobrir. Também dá a cobertura. Você vê que mesmo nessa parte que já está bem passado, eu consigo cobrir. Tem uma sobreposição de cores aqui. Então, 4 camadas é muito bom. Tranquilo. Esse lápis, se ele realmente for como o da Acrylex, não vou ter nenhum problema com as sobreposições, porque do Acrylex você consegue sobrepor tranquilo. Ele sempre vai alterando a cor da camada anterior. Então, esse aqui está correspondendo igual. Mais uma prova de que esses lápis devem ser fabricados pelo mesmo fabricante. Só muda a embalagem, né? Cada um coloca a sua marca, mas a fonte, a origem é a mesma. Ou seja, o mesmo fabricante de um é o do outro. Então sobrepôs bem, né? Eu consigo cobrir, se eu vou passando, ele vai alterando a cor. Tranquilo. Vou para a 5ª camada. Também eu consigo sobrepor. Mesmo na parte onde eu já passei bastante, ele não escorrega, ele consegue fazer a sobreposição. Então, aplicando aqui. Tem lápis que com 4 ou 5 camadas, aí já escorrega e não consegue deixar o pigmento. Que não é o caso aqui, eu consigo aplicar o pigmento sobre a camada anterior. Você vê que ele vai marcando sem problemas. Hoje eu estou fazendo uma aplicação mais rápida, mas mesmo assim dá para perceber que ele cobre sem problema. Se eu voltar e ir ajustando, está fazendo a sobreposição. Então está indo super legal. Dá a cobertura, tranquilo. O próximo lápis, aí um azul mais escuro. Eu passei um azul claro antes para ver se cobria. Os escuros sempre têm a tendência de ser mais fácil de cobrir do que os claros. E como esperado, esse aqui também está dando uma boa cobertura. Consigo fazer o ajuste aqui, tá tranquilo. Esse lápis não está tendo nenhum problema para fazer a sobreposição de camadas, deixando os pigmentos. A cor não é muito bonita porque a seleção não tem nada a ver, né? A mistura bem nada a ver. A tendência é ficar um tom amarronzado sempre quando a gente faz isso. É uma mistura de cores terciárias, então ela tem um pouco de cada das primárias, automaticamente vai anulando, vai ficando amarronzado. Agora eu vou passar uma cor secundária verde, vamos ver se cobre. Ó, cobre tranquilo, você já vê que já fica esverdeado. Mesmo sendo um tom mais claro, eu peguei um verde claro, ainda assim eu consigo dar a cobertura. Então tá tranquilo. Não falha, não escorrega nem nada. Tá indo super bem. Então esse lápis já provou que é bom para fazer uma pintura realista, porque uma das principais características que você precisa é justamente essa, da sobreposição. Ele sobrepõe eles bem. Agora uma cor neutra, um marrom, um pouco mais escuro, para fechar aqui. Então também consigo sobrepor. Então esse teste está ok, passou bem. Se eu consigo fazer com 8 camadas já está aprovado, nota 10.
Aqui ele passou bem, não escorrega, super tranquilo. E eu ainda fiz as pressas aqui, fiz um pouquinho mais rápido do que o normal. Esse teste aqui, mas cobriu bem, tranquilo. Então está aprovado. Tá finalizado mais um teste. A minha avaliação final para esses lápis foi a seleção de cores 10. Eu considerei a seleção de cores desse conjunto melhor do que o da Acrylex. O da Acrylex ele tem uma seleção muito grande de cinzas que poderia ter sido trocado por algumas cores pastéis, por exemplo, ou tonalidades diferentes, que é o que acontece nesse conjunto. Então, nós temos, por exemplo, aqui os tons de rosa mais claros, aqui já tem menos, tem alguns aqui, mas temos mais seleção de amarelos, que são importantes, que são as primárias, então tem mais possibilidade de misturas, e aqui eu tenho menos. Tenho também uma seleção de vermelhos aqui um pouco menor. Aqui também não é muito grande, os laranjas também achei um pouco, poderia ser um pouquinho melhor, mas tem mais alguns aqui. Aqui tem poucos, mas mistura um pouco mais aqui. Tem outros tons mais clarinhos aqui, o azul também, os verdes. Então eu tenho mais tons escuros e claros nesse conjunto do que nesse. Então acho que só ganha aqui, talvez, né, os laranjas, que acho que nem tanto, porque aqui tem os vermelhos alaranjados, mas tem mais uns complementos aqui, que praticamente iguala a quantidade aqui. Então o diferencial basicamente nesses dois conjuntos é que nesse conjunto você tem uma quantidade bem grande de cores neutras. Então você vê quantos tons de cinza aqui, quantos tons de marrom. Já aqui é um pouco mais equilibrado. A gente tem uma quantidade menor de marrom, tem um marrom claro, um escuro, e cinza claro e escuro. Talvez poderia ter um cinza extra aqui um pouco mais clarinho, mas fora isso, essa seleção está bem mais interessante. E por causa disso, eu coloquei 10 aqui para esse item. A cobertura também é muito boa, a gente fazendo o teste aqui, deu para ver que ele faz a sobreposição bem legal, fica uma cor saturada bem forte, então 10 também. A qualidade da madeira é boa, não enverga, tá bem legal, centralizada. O número de sobreposições atingiu 8 com facilidade, como foi demonstrado aqui, então tranquilo, 10. A maciez é muito boa, gostei, é fácil de trabalhar, dura bastante, assim, você consegue trabalhar por bastante tempo, então muito legal. A intensidade das cores também muito boa, as cores bem vibrantes, como a gente pode ver aqui na tabela de cores, aqui na seleção de cores que eu fiz. Então você vê que eu consigo o tom mais clarinho, mais forte, bem fácil. Então, muito bom esse quesito também. A composição eu tenho quase certeza que é cera. A princípio eu coloquei 7 porque é cera. Essa não é uma coisa que eu posso afirmar, mas é mais pela prática que eu tenho, que na percepção que eu tenho é que seja de cera. Na identificação dos lápis, eu coloquei 9 porque ele tem identificação das cores, só que não tem identificação de números. Só por causa disso perdeu um pontinho aqui. A embalagem é muito boa, a embalagem de metal. Essa embalagem é exatamente a mesma do Acrylex, idêntica. Eu comparei as duas, elas são iguaizinhas. A única diferença é a estampa. Resistência à luz é um item que eu não tenho essa informação por enquanto, então por esse motivo ainda eu não coloquei a nota aqui. Final ficou 86. Só perdeu os pontinhos aqui na cera e na identificação do lápis. De resto, tá ok, 10. Fatores positivos com relação a esse lápis é a ótima sobreposição de cores, as cores são bem vibrantes e muito pigmentado. Fatores negativos, as bandejas são um pouquinho frágeis, elas são plástico, tem que tomar um pouco de cuidado para tirar, porque senão pode cair. E os lápis são cilíndricos, né? Eles são arredondados, eles não são sextavados, que para mim não faz muita diferença, assim, eu gosto mesmo assim. Por isso eu não coloquei aqui, eu prefiro colocar aqui,
porque é um fator negativo para alguns, mas não para outros. Então, por essa razão, eu coloco como negativo nessa parte e não tiro pontos nessa parte aqui. Então, essa é a conclusão que eu tenho. Basicamente, pelo que eu pude perceber desse conjunto, ele é semelhante a outros conjuntos fabricados na China. Então, provavelmente é a mesma fábrica que faz para todos os outros as outras empresas, só que as cores não são exatamente iguais, tem diferenças. Então, provavelmente essa empresa ela tem um leque de cores, uma quantidade maior, por exemplo, 120 cores, e cada empresa escolhe lá o seu conjunto de 72 dentro daquele conjunto que eles devem disponibilizar. Isso é uma suposição minha, baseado nos testes e na observação que eu fiz. Então, eu recomendo esse lápis, ele é muito bom para trabalhar, tem a sobreposição bem legal, então vale a pena. O preço é muito bom também, então é uma opção de aquisição, sendo que se você tiver outros conjuntos, como eu tenho, por exemplo, da Acrylex, ele serve, vai misturar bem, serve como reposição. Então, essa é a análise de hoje.